Fala, rapaziada, tá começando, tá? Tá começando mais um Na Cara do Gol aqui e eu vou analisar os jogos desse sabadão, dia 5, tá? Pra vocês. Fazer os meus comentários em relação aos jogos que, na minha opinião, são favoráveis para pré-jogo e os jogos que são favoráveis para você levar pro ao vivo aquilo que eu acredito que pode acontecer, tá? E aí você vai tomar a sua melhor decisão. Então assista até o final, sempre no final do vídeo eu deixo um bilhete para vocês, tá? Então assista até o final, curte esse vídeo para entregar para mais pessoas, se inscreve no canal, porque todos os dias eu tô lançando Na Cara do Gol, né? E comentando jogos para vocês. Então, consequentemente, vai aumentar a sua leitura de jogo, vai aumentar o seu conhecimento em relação às equipes para você ser mais assertivo nas suas apostas. E por isso também eu deixei aqui na minha descrição o link do meu Instagram, onde a gente pode trocar ideia. Eu compartilho também muitas apostas lá. E o link do meu Telegram gratuito, onde além de compartilhar pré-jogo, eu compartilho apostas no ao vivo. Então, cara, vai lá, fica dentro. E só para vocês verem hoje como é que tá o sabadão, ó. Compartilha aqui minha tela. Olha a quantidade de jogos que nós temos, né? Voltou a Bundesliga 2, tá? A segunda divisão da Alemanha. E é um excelente campeonato pra gente postar. Inclusive tem dois jogos aqui excelente para pré-jogo que eu vou comentar. Aí tem a Bundesliga da Áustria, tá? Voltou agora o campeonato belga, ok? Série A, Série B, as divisões inferiores, né? Série C e Série D. Vou fazer um apanhado geral aqui para vocês. As ligas daqui da Sul-América, tá? Croácia, que também retornou. Dinamarca, nós temos o Copenhague, inclusive também tem uma aposta muito boa. Premiership está retornando. Segunda divisão da França. Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Mano, tem muitos, mas muitos jogos realmente pra gente poder comentar. E se acostume, porque nos sábados e domingos geralmente são assim mesmo. Na verdade, praticamente todos os dias, mas principalmente no sábado e domingo, tá? Então presta bem atenção em todo o vídeo, assista o vídeo inteiro. Lembrando que eu vou dividir da seguinte forma. Nesse primeiro momento, eu vou comentar para vocês os jogos principais para pré-jogo. Aqueles jogos que eu tenho realmente uma excelente análise para pré-jogo, onde não vai oferecer tanto risco assim. E por último eu vou dizer os jogos, vou comentar vários jogos aqui e jogos favoráveis pro ao vivo, beleza? Então vamos lá para a gente poder começar a soltar aquela vinheta. Show de bola, vamos embora, galera, vamos embora. Ó, vou começar logo comentando com a Bundesliga 2, tá? Eu selecionei aqui dois jogos para poder falar para vocês. O primeiro jogo é o jogo aqui do Kiel contra a equipe do Fürth, tá? E essa equipe do Fürth é uma equipe extremamente ofensiva, né? Eu já venho acompanhando ela desde quando eles estavam na primeira divisão e aí caiu para a segunda divisão, e eu acompanho a equipe do Fürth durante toda a temporada, né? E no jogo passado eles simplesmente aplicaram uma goleada, né? Simplesmente venceram por 5-0, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui qual foi o placar do jogo. Mas se eu não me engano, eles venceram por 5-0, foi isso mesmo, contra o Paderborn, né? Na estreia aqui. Então, assim, foi uma goleada realmente absurda. A equipe do Kiel venceu por apenas 1-0. Para esse jogo, galera, o que é que eu acredito? Eu acredito num jogo com gols, como os jogos da segunda divisão da Alemanha. Eles têm um perfil que é muito nítido. Se você pegar a maioria dos jogos do alemão, das principais ligas, são os melhores campeonatos para se apostar em gols, né? Por conta do estilo de jogo das equipes, que é um estilo de jogo ativo. São equipes que buscam o gol o tempo inteiro. E a equipe do Fürth é muito isso. E eles se expõem muito. Além de ter um bom ataque para essa temporada, eles são uma equipe que defensivamente é muito, mas muito frágil. Por isso que eu acredito que esse jogo vai ser um jogo favorável para gols, tá? Você pode atuar aqui no gol no primeiro tempo, é uma excelente opção, tá? O gol no primeiro tempo. E você pode estar atuando também aqui no gols no jogo. Eu acredito que aconteça no mínimo aqui 2 gols nesse jogo. Pode acontecer 3 gols, tem uma probabilidade muito grande. Mas eu prefiro trabalhar com um gol no primeiro tempo e também acima de 1,5. Inclusive, se você pegar aqui, ó, os números eles nos mostram muito isso, tá? Olha a quantidade de gols concedidos aqui pelas equipes, é muito alto, velho. E ó, praticamente 100% dos jogos aqui é acima de 1,5 dessas duas equipes, tá? Então, assim, uma média muito, mas muito alta. Trazendo para o primeiro tempo, a gente tem aqui também 80% de probabilidade de acontecer gol no primeiro tempo, né? Então, uma probabilidade também muito alta. Pô, Marcos, a odds não tá legal, a odds tá baixa. Cara, você pode combinar
com esse outro jogo aqui do Schalke, porque o Schalke segue essa mesma linha dos times que eu comentei com vocês. E os jogos do Schalke são extremamente favoráveis para gols também, tá? Não é à toa que a mesma linha de raciocínio, ó. Olha lá, 100% dos jogos do Schalke acontece pelo menos 2 gols. 100% dos jogos do Schalke. Inclusive o Schalke é favorito para esse jogo, tá? E 100% dos jogos pelo menos acontece um gol no primeiro tempo. Então, assim, muito desse jogo com gols, dessa probabilidade, é muito por conta do Schalke e muito por conta do Fürth. Então, eu acredito muito nisso devido ao estilo de jogo das equipes, devido à forma que eles jogam e à forma que eles se expõem. Então, acredito que seja um excelente jogo para pré-jogo aqui, tá? Para você atuar realmente no mercado de gols. Trazendo agora para a Dinamarca, nós temos o Copenhague contra o Rangers. Eu acredito que é assim que se pronuncia, tá? E, cara, o Copenhague dentro da Dinamarca, né, da Superliga da Dinamarca, eles sobram. Isso é fato, mano. A diferença é absurda, é gritante em relação às outras equipes. E eles estão vivendo, eles começaram essa temporada simplesmente com tudo, né? Começaram com tudo essa temporada. Não é à toa, pegando aqui, ó, os últimos jogos venceram todos, inclusive o jogo da qualificação, né? Que jogou agora contra o Breiðablik, que é a melhor equipe da Islândia. E, cara, eles simplesmente ganharam de 2-0 fora de casa, e em casa eles meteram 6-3. 6-3. A equipe do Rangers não é uma equipe ruim. Geralmente eles fazem jogo duro quando jogam contra o Copenhague. Todo mundo, né? Porque quer ganhar do Copenhague. Porém, tem um detalhe aqui. Além de eu acreditar na vitória do Copenhague, eu acredito que vai ser um jogo muito aberto. Pelo estilo de jogo do Copenhague, mas também pelo estilo de jogo do Rangers. Sabe? Que a partir do momento que tomar um gol, e eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito que eles vão sair perdendo, eles vão atacar o Copenhague e vai dar mais espaço. Tendo possibilidade de fazer, tendo possibilidade de tomar. Então eu acredito muito aqui na vitória do Copenhague, tá? E acredito no jogo com gols, pelo menos em 2 gols nesse jogo aqui. Ó, 95% de chance. Vamos trazer aqui algumas estatísticas também interessantes para vocês, ó. Ó lá, 95% dos jogos aconteceram 2 gols, tá? 100% dos jogos do Rangers. E trazendo o gol no primeiro tempo também tem uma probabilidade muito alta. Então, o que eu acredito aqui, que o Copenhague vence o jogo e numa partida com gols, tá? Você pode criar até uma aposta. Eu vou deixar até com uma aposta para vocês. Vitória do Copenhague, você pode criar essa aposta. Vitória do Copenhague, um gol no primeiro tempo e acima de 1,5 no jogo, tá? Excelente, excelente para atuar aqui. Trazendo mais alguns jogos e agora vindo aqui para o Brasil, o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo do Goiás contra o Fortaleza. E eu quero trazer também o jogo do Fluminense contra a equipe do Palmeiras, tá? Primeiro falando do Goiás contra a equipe do Fortaleza, eu acredito num jogo mais truncado, acredito num jogo mais fechado, né? O Goiás e o Fortaleza, eles jogaram agora no meio da semana e tiveram jogos muito difíceis, né? O Fortaleza enfrentou a equipe do Libertad e venceu o Libertad fora de casa, foi um resultado assim absurdo, né? Absurdo da equipe do Fortaleza. E o Libertad pressionou muito, o Fortaleza teve que correr bastante. E já a equipe do Goiás teve que correr muito mais contra a equipe do Estudiantes, que é uma equipe que é muito favorita até mesmo para essa Sul-Americana. O Goiás acabou perdendo o jogo, acabou jogando com um jogador a menos e teve que correr muito mais. Então o desgaste físico aqui para as duas equipes é grande, porém eu acredito que o desgaste foi maior para a equipe do Goiás. E o Goiás é uma equipe muito limitada, é uma equipe que abre mão de atacar, que joga por uma bola, então fica muito fechado. E a defesa do Fortaleza é uma defesa sólida, apesar de ter perdido, né, nos últimos jogos, vinha de 3 derrotas consecutivas antes desse jogo contra o Libertad, mas foram jogos contra o Flamengo, que é um adversário muito difícil, fora de casa, jogo contra o Palmeiras, também um adversário extremamente difícil, muito superior, e o outro jogo foi contra o Bragantino. E esse jogo realmente o Bragantino foi excepcional, né? Mas o Fortaleza ainda conseguiu criar boas oportunidades, mas não conseguiu concluir. E essa derrota foi dentro de casa. O Fortaleza ele vai em busca dessa vitória contra o Goiás, mas eu acredito no jogo mais truncado. Eu acredito no jogo onde a defesa do Fortaleza consiga parar o Goiás. Por isso que eu acredito que o Fortaleza consegue sair com no mínimo um empate aqui, tá? Então, uma aposta que eu acho bacana aqui é o DC, a dupla hipótese, para a equipe do Fortaleza, beleza? Por conta de tudo isso que eu já comentei com vocês. Não gosto de atuar no mercado de gols, não gosto de atuar no mercado de escanteios e cartões a gente não tem disponível na Bet para os jogos do Brasileirão. E o outro jogo que eu quero comentar com vocês dessa Série A é o jogo do Fluminense contra o Palmeiras. O que é que eu vou pedir para vocês aqui? Cara, espera, aguarda as escalações, tá? E dependendo das escalações, de como for, qual time que vai em campo, principalmente o time do Palmeiras, se o Palmeiras entrar aqui como time titular, cara, sem sombra de dúvidas, esse jogo vai se tornar favorável demais
para o mercado de gols, tá? A equipe do Fluminense está sofrendo muito defensivamente. É uma equipe que não está tendo o mesmo rendimento que no início da temporada. E o Palmeiras, nos últimos jogos, aplicou uma intensidade absurda, tá? Não é à toa que venceu agora o Atlético Mineiro pela Libertadores, né? E poderia até ter feito mais também, porque teve chances. E venceu o América Mineiro por 4-1 fora de casa. Então, contra o Fluminense, apesar do jogo do Fluminense não estar sendo tão com brilho, né? Realmente trazendo aquele brilho que o Fluminense estava dando no início da temporada. Eu acredito que pode ser um jogo aberto, pode ser um jogo bem dinâmico. Eu acredito sim que o Palmeiras tem totais condições de marcar e acredito também na possibilidade de marcar da equipe do Fluminense. Então acredito que aconteça pelo menos 2 gols nesse jogo, tá? Porque o Fluminense também em casa, ele cresce muito, se joga no Maracanã, então vai crescer bastante. E também vejo um jogo favorável para escanteios. A média de escanteios de ambos os times, mas principalmente do Palmeiras, é muito alta. Então eu acredito que o Palmeiras faça aí no mínimo 3 escanteios, o Fluminense também possa fazer no mínimo aí 3 escanteios, tá? Excelente jogo para esse mercado. Vindo para a Série B, beleza? Nós temos 2 jogos aqui que eu também acho interessante. Primeiro jogo, o jogo do Sport contra a equipe do Novo Horizontino. São 2 equipes, confronto direto para subir para a Série A, né? Confronto direto também para o título da Série B. O Novo Horizontino vem de derrota, tá? Teve um jogador expulso, acabou sendo derrotado pela equipe do Juventude. E a equipe do Sport vem de vitória diante do Vila Nova, fora de casa, mano. Então, assim, uma vitória muito importante da equipe do Sport, né? Vem de 2 vitórias, na verdade. Teve a derrota pro Vitória, mas vem aqui, ó, vem de vitória contra o Vila Nova, essa última vitória, vem de vitória contra o CRB e vem de vitória contra a equipe do Sampaio Corrêa. Então deu aquela embalada novamente, tá? E a equipe do Novo Horizontino, como eu falei, perdeu para o Juventude, mas vem de uma vitórias importantes, né? Principalmente contra o Criciúma e contra o Vila Nova, que também são adversários diretos. Cara, eu acredito num jogo truncado, sem sombra de dúvidas. Mas eu vejo grande favoritismo e possibilidade de vitória da equipe do Sport, que é a melhor equipe da Série B. Eu já comentei isso várias vezes aqui com vocês. É a melhor equipe da Série B, sem sombra de dúvidas. Então eu acredito que o Sport saia com a vitória. Para proteger, o que é que a gente pode fazer aqui? Trabalhar com empate anula aposta, né? O handicap 0.0 ou DNB aqui para a equipe do Sport, que está pagando 1,40. Na minha opinião, está pagando muito bem, tá? E para complementar essa odds, para a gente fechar um odds legal aqui de pré-jogo, eu gosto muito de trabalhar com o empate ou CRB, né? É um jogo também muito difícil, mas eu não vejo a equipe do CRB perdendo esse jogo dentro de casa. Ah, Marcos, tem possibilidade de dar um empate? Grande possibilidade de dar um empate, tá? Mas eu não vejo perdendo dentro de casa. Até porque a equipe do CRB, como eu estou mostrando aqui para vocês, dentro de casa, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 empate. Foi um empate contra o Ituano, mas teve vitória contra o Londrina, contra o Sport e contra Ponte Preta e o Atlético Goianiense. Adversários complicados, adversários difíceis, tá? Então, por esse motivo, eu acredito que saia com, no mínimo, o empate aqui do CRB, que está buscando crescer dentro do campeonato. Então, dá para fazer até uma duplinha muito boa aí de pré-jogo, tá? E, galera, voltando aqui para esses jogos do sabadão, tem ótimos jogos para a gente ficar de olho, né? Principalmente para atuar no ao vivo, seja no mercado de gols ou escanteios, como o jogo aqui do Rapid Viena, que é muito favorito, tá? Esse jogo do Sturm Graz contra o Lask promete ser um jogo aberto, promete ser um jogo com gols, tá? Também é bem interessante. A Liga Belga tá voltando agora, eu não vejo interessante a gente atuar aqui, porque tem que ver o comportamento das equipes, como é que vai estar, beleza? Vamos lá, trazendo aqui também. Essas ligas inferiores, Série D e Série C, é excelente para ao vivo, principalmente para trabalhar o mercado de canto limite, tá? Fica ligado lá no meu grupo gratuito do Telegram, que eu vou compartilhar algumas apostas com vocês desses jogos, ok? Trazendo mais alguns jogos que eu tinha separado para vocês. O jogo da Dinamo Zagreb, tá? Zagreb muito favorito aqui. Também é um jogo excelente para pegar o gol no primeiro tempo, tá? O Gorica também é um time que vai para cima dos seus adversários. Então, o gol no primeiro tempo aqui é excelente, entendeu? Mas eu não gosto de atuar no pré-jogo, prefiro atuar no ao vivo, dependendo do que esteja acontecendo. Celtic e Rangers, você já sabe, né? Eles doutrinam dentro da Premiership, mas o campeonato tá voltando agora, vamos ficar apenas de olho, beleza? Assim como eu vou estar de olho também na Championship e segunda divisão da França. E deixa eu ver se tem mais algum jogo. Não. É isso, galera. Então esses são os melhores jogos realmente para a gente poder atuar, né? Tem uma Estrela Vermelha aqui na Sérvia, mas deve estar pagando muito pouco. Deixa eu ver quanto é que está pagando aqui.
por estrela vermelha, mas deve estar pagando muito pouco para a gente poder atuar. Não vai ter odds não. Deixa eu ver quanto é que tá pagando. Tá pagando 1.04. Eu imaginei que ia pagar pelo menos ali 1,10, mas tá pagando 1.04, não tem o que fazer, é extremamente favorito, né? Então esses jogos a gente pode levar pro ao vivo, tá? Então, cara, fica ligado no meu Instagram, fica ligado no meu Telegram, faça suas apostas e vamos pra cima que esse sabadão vai ser de muitos greens, muitos lucros. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostou desse vídeo.